Então, antes de começar o corte, lembrar vocês que a GoCase é a nossa patrocinadora do nosso canal aqui. Vocês têm todos esses produtos à sua disposição. Utilize o cupom FUTEBOLAÇO, que além de ganhar um descontinho no seu carrinho, quem comprar as capinhas, comprando duas, vocês levam 4. Lembrando que na GoCase vocês têm uma linha exclusiva dos principais grandes clubes brasileiros. Você pode usar o nosso cupom que está passando na tela junto do QR Code ou clicar na descrição do vídeo aqui para ir na GoCase. Mas não esqueça de usar o nosso cupom. Agora, vamos pro corte. Então vamos de forma cronológica, vamos passar aqui primeiro pelo jogo de quinta-feira, né? Quando saiu o sorteio da Copa do Brasil, a gente debateu aqui quem eram os melhores adversários para o Vasco enfrentar e falamos depois que saiu o Atlético Paranaense, eu disse para vocês que era um confronto que passaria muito o classificado pelos mandos de campo. Vasco e Atlético Paranaense, historicamente, fazem um duelo caseiro. O Vasco costuma vencer em São Januário, mas também costuma perder lá na Arena da Baixada ou na Liga Arena, como é o name rights hoje do estádio do Atlético Paranaense. Disse para vocês também que, na minha opinião, se o Vasco quisesse avançar, ele precisava fazer pelo menos aí uma gordura de 2 gols, porque normalmente na Arena da Baixada o Vasco costuma perder e muitas das vezes por placares mais elásticos. Mas cada ano é um ano, cada time é um time e esse time do Vasco tem se mostrado muito competitivo. Fez 2 jogos ruins, diga-se de passagem, com o Atlético Paranaense na semana passada, mas o mais importante é que o Vasco conseguiu vencer os 2 jogos de virada. O Atlético Paranaense vem aí num momento ruim, é a 5ª derrota consecutiva atuando dentro da Arena da Baixada e eles vão precisar vencer esse jogo para classificar. Vitória por 1 gol gera uma disputa de pênaltis, vitória por 2 gols em diante, o Atlético passa. O empate fica no colo do Vasco e, de novo, a gente vai ter que falar nesse jogo sobre o Léo Pelé, porque o João Vitor está fora dos 2 próximos jogos do Vasco. E eu tenho que falar um pouco da expulsão do João Vitor e do Diório no jogo de São Januário, que na minha opinião é um absurdo. Houve ali uma falta por parte do Diório, o João Vitor depois segura a perna do jogador, eles se embolam ali. Cara, era o último lance do jogo e o árbitro acabou o jogo depois dali. Ele poderia ter dado um esporro nos dois, ter mandado segurar a onda e acabar o jogo. O Diório é um jogador reserva do Atlético Paranaense. O João Vitor é titular e o melhor zagueiro do Vasco. Então o árbitro prejudicou o Vasco para a sequência do campeonato. Se muito ali, se fosse para divertir, caberia um amarelo. E nesse caso, se ele fosse dar o amarelo, que bom até que ele deu o vermelho. Porque se ele dá o amarelo, o João Vitor já tinha um amarelo, ele ia tomar o segundo e ia ser expulso. Já o Diório não. O Diório ia ficar só com o amarelo e estaria à disposição da próxima partida. Já que ele decidiu punir, menos mal nesse caso específico, que foi com o vermelho. Mas na minha opinião, faltou sensibilidade ao árbitro de entender que o jogo acabava ali, não estava tendo uma puta confusão, os caras se estapeando, gerando uma pancadaria, coisa que aconteceu no jogo de segunda-feira. Faltou ali experiência ao árbitro, que prejudicou o Vasco, na minha opinião. Por outro lado, tem uma palavrinha nessa vida que eu sou apaixonado, que chama-se oportunidade. Eu só estou aqui que horas são agora? Às 8h56 da noite de segunda-feira, dia 2 de setembro, porque eu lancei uma oportunidade, comecei a produzir um conteúdo no YouTube e, graças a Deus, deu muito certo e nós estamos tendo essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui. E o Léo, que vem falhando sistematicamente, do jogo do Inter, que foi o primeiro erro, para o último, que foi o jogo do Criciúma, passaram-se 10 jogos. No intervalo de 10 jogos, ele errou 3 vezes, uma média aí de 1 erro a cada 3 partidas. Isso é muito para um zagueiro. Mas o Léo vai novamente ter a oportunidade de, em 2 jogos importantes, se recuperar. Muita gente estava batendo no Michael. Eu lembro do Michael sendo xingado pra caramba no jogo do São Paulo. Ele erra 2 passes ali, o Vasco quase toma um gol. E ninguém mais fala do Michael. O Michael se recuperou, tá super bem na zaga hoje.
levantou a moral dele. O Hugo Moura, depois daquela falha contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, a galera já não gostou da contratação do Hugo no momento da contratação, e aí o clima para ele ficou horrível. Ele volta ao time com a chegada do Paiva e tem a oportunidade de poder ali, contra o São Paulo, ter a oportunidade de novo ali de se recuperar. E desde então, o Hugo Moura é um dos melhores jogadores do Vasco. Ele com o Cocão ali conseguiram acertar a entrada da área. O Matheus Carvalho vem de 2 jogos ruins. O Sforza até foi oportunizado na última partida contra o Vitória. Mas tô falando de um jogador que começou mal e agora tá super bem no time. Então o futebol te dá essas oportunidades. Então quem sabe o Léo não tem a oportunidade agora de se redimir. Fazer um baita jogo aí contra o Atlético Paranaense. O Vasco se classifica sem tomar gol, com ele já zagueirando tudo. Quem sabe não mete um golzinho lá na frente. É o que a gente tem, galera. Não adianta agora ficar xingando, vaiando, cobrando. É o cara que vai vestir a nossa camisa e as nossas cores no jogo contra o Atlético Paranaense. E ter um reencontro com o Flamengo depois daquele maldito 6-1 do primeiro turno. Então tá no colo do Léo. Quem sabe ele não faz 2 grandes jogos aí e limpa a moral dele com a torcida. O próprio Adson teve um início muito claudicante no Vasco e agora teve a lesão confirmada e todo mundo ficou chateado e triste com a lesão do mesmo. Então eu já vi nesse elenco jogadores oscilarem, vir de momento muito ruim e conseguir ter uma recuperação depois. Quem sabe a gente está todo mundo preocupado aí, mas vai que é a hora do Léo ter a famosa redenção. Ou não, ele falha de novo aí e cai em desgraça por completo com a torcida do Vasco. E aí, galera, chegou até o final do corte, aproveita, dá essa moral e se inscreve. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão ao ar todos os dias. Então, se inscreve no Futebolaço Podcast para ter mais conteúdo e até o próximo corte.